novembro de 2025, a necrópole de Saqqara, 30 quilômetros ao sul do Cairo. Uma equipe arqueológica franco-suíça, liderada pelo Dr. Ricardo Albuquerque, da Universidade de Genebra, está diante de uma entrada de calcário selada, que eles descobriram 3 semanas antes. A entrada permaneceu soterrada sob 2,3 metros de areia por aproximadamente 4.400 anos, um tempo inimaginável. Não se tratava de um túmulo real. Varreduras de radar revelaram uma estrutura modesta. Uma câmara única, sem grandes corredores, mas a inscrição hieroglífica acima da entrada fez a equipe parar de trabalhar por 6 longas horas. A inscrição identificava o ocupante do túmulo como Tetinebefu, e abaixo de seu nome, 2 títulos que jamais deveriam aparecer juntos. Sun, a palavra egípcia para fisioterapeuta, e Rekal, o termo para sacerdote ritual, o que os arqueólogos modernos traduzem como médico feiticeiro. Médico feiticeiro. Uma combinação inusitada. O Dr. Albuquerque contatou imediatamente o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. Essa combinação de títulos nunca havia sido documentada na quinta dinastia do Reino Antigo, por volta de 2400 a.C. Fisioterapeutas e sacerdotes ocupavam hierarquias sociais separadas. Templos diferentes, treinamentos diferentes, túmulos diferentes. Encontrar ambos os papéis em um único indivíduo era, arqueologicamente, impossível. Em 7 de novembro de 2025, às 9h47, horário do Cairo, a equipe rompeu o selo de calcário. O que eles encontraram lá dentro forçaria uma reescrita completa da nossa compreensão da medicina do Antigo Egito. Isto é o que aconteceu quando eles abriram o túmulo, e o que não estão te contando sobre os instrumentos que eles descobriram lá dentro. A primeira coisa que impressionou a equipe quando eles entraram foi o cheiro. Não era decomposição, não era poeira, era algo mais. O doutor Albuquerque descreveu em seu relatório preliminar como metálico, com nuances herbais, semelhante a cominho misturado com cobre. Um aroma inesperado. Análises químicas revelariam mais tarde traços de natrão, mirra e algo que eles não conseguiam identificar. Um composto resinoso que a espectroscopia moderna não conseguiu comparar com nenhum material de embalsamamento conhecido do Antigo Egito. Um enigma. A câmara era pequena, 4 metros por 3 metros. Altura do teto, 2,1 metros. Típico para um enterro não real de alto status da quinta dinastia. Mas as paredes não eram típicas. Cada superfície estava coberta de texto hieroglífico, não orações, não feitiços funerários dos textos da pirâmide, que eram padrão para este período. Eram fórmulas médicas, mais de 2.000 hieróglifos individuais descrevendo procedimentos cirúrgicos, observações anatômicas e preparações farmacêuticas. Um tesouro de conhecimento ancestral. A doutora Ana Clara Ferreira, arqueóloga espacial da Universidade do Alabama, que analisou a câmara usando radar de penetração no solo, notou algo sem precedentes. O texto estava organizado em um sistema de grade, linhas e colunas, como um banco de dados. Uma organização incrível. Cada procedimento médico era referenciado cruzadamente com diagramas anatômicos correspondentes, esculpidos no teto. Este nível de organização sistemática não apareceria em textos médicos por mais 2.000 anos, quando Hipócrates desenvolveu métodos de classificação semelhantes na antiga Grécia. Os egípcios estavam à frente de seu tempo. Inacreditável. Mas o que paralisou a equipe de escavação não foi o texto, foi a caixa de madeira que encontraram no centro da câmara.
A caixa media 47 centímetros de comprimento, 31 centímetros de largura, 18 centímetros de profundidade. Feita de cedro importado do Líbano, a madeira havia sido selada com cera de abelha misturada com resina de árvore, criando um ambiente hermético que preservou o conteúdo perfeitamente por 4.400 anos. Uma preservação surpreendente. O Dr. Albuquerque abriu a caixa em 9 de novembro de 2025, às 15h12, com o representante do Conselho Supremo, Dr. Farid El-Masri, presente. Dentro havia 23 instrumentos cirúrgicos. Bisturis de bronze com lâminas medindo 0,3 milímetros de espessura. Mais finas que o aço cirúrgico moderno, uma análise metalúrgica pelo Departamento de Ciência dos Materiais da ETH Zurich revelou que a liga de bronze continha vestígios de estanho, arsênio, e um elemento não identificado que aumentava a dureza sem aumentar a fragilidade. Uma liga desconhecida. A metalurgia moderna não consegue replicar esta liga. Um segredo perdido. Os bisturis mostraram padrões de desgaste microscópicos consistentes com cirurgia de tecidos moles. Especificamente, o desgaste correspondia ao que você veria da cirurgia da córnea. Operações no olho humano. Os egípcios da Quinta Dinastia estavam realizando cirurgia ocular em 2400 a.C., um feito inimaginável, mas essa não é a parte impossível. Um dos instrumentos era um tubo de bronze oco, 12 centímetros de comprimento, com um diâmetro interno de 1,8 milímetros. Ambas as extremidades foram lixadas com precisão em bordas chanfradas em ângulos de 15 graus. O Dr. Henrique Fonseca, um cirurgião cardiovascular do Hospital Universitário de Zurique, que examinou os instrumentos, reconheceu imediatamente o que era: uma cânula, um tubo cirúrgico usado para drenar fluidos ou injetar substâncias no corpo humano. Um instrumento incrível. Cânulas modernas foram inventadas no século 17 d.C. Esta predata essa invenção em 4.000 anos. Um achado excepcional. O ângulo chanfrado é idêntico aos padrões cirúrgicos modernos. 15 graus é o ângulo ideal para minimizar o trauma tecidual durante a inserção. Não há como os antigos egípcios saberem disso através de tentativa e erro aleatórios. Eles teriam que realizar centenas de cirurgias, documentar os resultados, medir os danos teciduais em diferentes ângulos, conduzir o que agora chamamos de ensaios clínicos. Em 2400 a.C., uma atitude científica inacreditável. O Dr. Fonseca examinou a cânula sob microscopia eletrônica. A superfície interior mostrou arranhões microscópicos consistentes com o uso repetido. A análise de resíduos químicos detectou traços de proteínas do sangue humano e uma solução salina quimicamente idêntica aos fluidos intravenosos modernos. Água salgada, balanceada para corresponder à osmolaridade do sangue humano. Os egípcios estavam realizando procedimentos intravenosos há 4.400 anos. Um conhecimento avançado. Então eles encontraram as sondas, 3 instrumentos de bronze, em cada um com 8 centímetros de comprimento, com pontas medindo menos de 0,5 milímetros de diâmetro. As pontas não eram afiadas. Elas eram arredondadas, polidas com um acabamento espelhado. O Dr. Fonseca reconheceu-os imediatamente como sondas neurológicas, instrumentos projetados para testar a resposta nervosa sem danificar o tecido. Sondas neurológicas modernas foram desenvolvidas na década de 1960. O texto hieroglífico nas paredes incluía diagramas mostrando essas sondas sendo inseridas em pontos específicos do corpo humano. Os pontos correspondiam exatamente a grandes agrupamentos nervosos,
o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar. Uma precisão impressionante. Os egípcios haviam mapeado o sistema nervoso humano 4.400 anos antes da anatomia moderna identificar essas estruturas. Um feito extraordinário. Mas como eles testaram a resposta nervosa? Você precisa medir a atividade elétrica. Você precisa de instrumentos sensíveis o suficiente para detectar mudanças de microvoltagem no tecido neural. Nós desenvolvemos essa tecnologia no século XX. Que tecnologia Tetine-Befou tinha em 2400 a.C.? O texto hieroglífico fornece uma resposta parcial, e é a parte que a equipe do Dr. Albuquerque ainda não publicou. Um segredo bem guardado. O texto descreve um dispositivo chamado a bateria Djed. O Djed é um dos símbolos mais reconhecíveis no Antigo Egito, um pilar com 4 barras horizontais no topo, representando estabilidade e resistência. Aparece em milhares de pinturas de tumbas e esculturas de templos. Os hieróglifos na tumba de Tetine-Befou descrevem o Djed não como um símbolo, mas como um objeto funcional, um tubo de cobre preenchido com suco de fruta ácido, com uma haste de ferro suspensa no centro. Quando conectado com fio de bronze, produz o que o texto chama de Sehem, a palavra egípcia que significa poder ou energia. Esta é a estrutura exata de uma pilha voltaica, a primeira bateria moderna, desenvolvida por Alessandro Volta em 1800 d.C. A tumba de Tetine-Befou descreve esta tecnologia 4.200 anos antes. O texto inclui medidas. O tubo de cobre deve ter 12 dígitos de comprimento, aproximadamente 22 centímetros. A haste de ferro deve ter 10 dígitos. A solução ácida deve ser suco de cidra fresco, misturado com sal natron. O Dr. Farid El-Masri, eletroquímico da Universidade do Cairo, recriou o dispositivo exatamente como descrito. Produziu 0,8 volts, suficiente para gerar uma corrente elétrica mensurável, suficiente para estimular o tecido nervoso. Os egípcios estavam usando bioeletricidade para diagnóstico médico em 2400 a.C., e nós estamos descobrindo isso agora. Pense sobre o que isso significa. A neurologia moderna começou em 1791, quando Luigi Galvani descobriu que a corrente elétrica podia estimular contrações musculares em pernas de rã mortas. Essa descoberta lançou 230 anos de pesquisa em bioeletricidade. Tetine-Befou estava conduzindo os mesmos experimentos, 4.200 anos antes de Galvani. Mas há algo ainda mais estranho na tumba. Entre os 23 instrumentos, havia um objeto que não corresponde a nenhuma ferramenta cirúrgica conhecida, antiga ou moderna. Uma esfera de bronze, com 3,7 centímetros de diâmetro, com padrões geométricos intrincados gravados na superfície. A esfera era oca. A varredura por ultrassom revelou câmaras internas conectadas por canais estreitos, cada canal medindo exatamente 0,8 milímetros de diâmetro. A esfera podia ser preenchida com líquido. Os canais distribuiriam o líquido uniformemente para todas as câmaras internas, criando um equilíbrio perfeito. A equipe do Dr. Ricardo Albuquerque não tem ideia para que isso era usado, mas o texto hieroglífico fornece uma pista. O texto se refere ao objeto como o coração Ben-Ben, a semente do equilíbrio. Era usado em um procedimento chamado abrindo os canais da vida. A descrição corresponde à cirurgia cardiovascular. Especificamente, a técnica soa como angioplastia com balão, um procedimento moderno onde um catéter com balão é inserido em artérias bloqueadas para restaurar o fluxo sanguíneo. A esfera de bronze podia ser inserida em um vaso sanguíneo, preenchida com líquido para expandi-lo, limpando o bloqueio.
Esta técnica cirúrgica foi inventada em 1977 pelo Dr. Andreas Grinzig. Os instrumentos de Teti Nebefu sugerem que ele estava realizando isso em 2400 a.C. Nós sabemos que os antigos egípcios tinham conhecimento anatômico avançado. O papiro Edwin Smith, datado de 1610 a.C., descreve o coração como uma bomba com vasos. Identifica o pulso. Descreve 48 diferentes tipos de lesões com tratamentos correspondentes. Mas o papiro Edwin Smith é 800 anos mais novo que a tumba de Teti Nebefu. De onde veio esse conhecimento? Mas antes de chegarmos às implicações, vamos entender exatamente quão avançado era o conhecimento médico de Teti Nebefu, comparando-o com o que sabemos sobre a medicina do Antigo Egito de outras fontes. O texto médico egípcio antigo mais famoso é o papiro Edwin Smith, descoberto em Luxor em 1862. É datado de aproximadamente 1600 a.C. Isso é 800 anos depois da tumba de Teti Nebefu. O papiro Edwin Smith contém 48 estudos de caso de lesões e tratamentos cirúrgicos. Descreve o processo de exame, o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento. É organizado como um livro médico moderno. Identifica o cérebro como o órgão da função mental. Descreve as meninges, as membranas que cobrem o cérebro. Reconhece que lesões cerebrais de um lado da cabeça causam paralisia no lado oposto do corpo. Esta é neurologia precisa. Mas o papiro Edwin Smith declara explicitamente no início que é uma cópia de um texto muito mais antigo. A fonte original não é identificada. Poderia essa fonte original ter sido a linhagem médica a que Teti Nebefu pertencia? Outro papiro médico famoso é o papiro Ebers, também de 1600 a.C. Contém 700 fórmulas e remédios mágicos. Tratamentos para doenças que variam de mordidas de crocodilo a transtornos mentais, receitas farmacêuticas usando mais de 800 substâncias diferentes. O papiro Ebers descreve o sistema circulatório, identifica vasos que transportam sangue, ar, urina e sêmen por todo o corpo. Afirma que o coração é o centro deste sistema, que todos os vasos se conectam ao coração. Esta é a anatomia cardiovascular, precisa de 3.600 anos atrás. O papiro Ebers também descreve uma substância chamada a doença de Seth. Os sintomas correspondem a diabetes. O tratamento envolve uma mistura contendo mel, tâmaras e grãos. A análise moderna mostra que esta combinação ajudaria a estabilizar o açúcar no sangue. Os antigos egípcios estavam tratando diabetes com intervenções dietéticas 3.600 anos atrás. Mas, novamente, o papiro Ebers não afirma que este conhecimento foi descoberto durante esse período. A introdução afirma que contém conhecimento da época dos deuses. A tumba de Teti Nebefu pode ser a fonte desse conhecimento dado por Deus. Agora, compare os instrumentos de Teti Nebefu com o que a arqueologia moderna encontrou de outras civilizações antigas. Os antigos gregos tinham medicina avançada. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, viveu de 460 a 370 a.C. Isso é 1.900 anos depois de Teti Nebefu. Os médicos hipocráticos realizavam cirurgia. Eles engessavam ossos quebrados, eles drenavam abscessos, eles removiam cálculos da bexiga, mas não há evidências de que eles entendiam bioeletricidade, nenhuma evidência de sondas neurológicas, nenhuma evidência de procedimentos intravenosos. Os antigos romanos tinham cirurgiões militares que realizavam amputações, removiam flechas e tratavam ferimentos de batalha.
Seus instrumentos eram de bronze e ferro, semelhantes ao que Teti-Nebefu usava. Mas os textos médicos romanos não descrevem baterias, não descrevem testes nervosos, não descrevem intervenção cardiovascular. A medicina indiana antiga, como descrita no Sushruta Samhita, datado de 600 a.C., inclui mais de 1.100 doenças, 700 plantas medicinais e procedimentos cirúrgicos detalhados, incluindo rinoplastia e cirurgia de catarata. Mas isso é 1.800 anos depois de Teti-Nebefu. E embora Sushruta descreva instrumentos cirúrgicos em detalhes, não há menção de dispositivos bioelétricos ou cânulas intravenosas. A medicina chinesa antiga, como documentado no clássico da medicina do Imperador Amarelo, de aproximadamente 300 a.C., descreve acupuntura, fitoterapia e o conceito de Qi, energia fluindo através de meridianos no corpo. Isso soa semelhante ao conceito egípcio de Sehem, a energia produzida pela bateria Djed. Mas os textos chineses não descrevem o uso de dispositivos elétricos externos para estimular nervos. Eles usam agulhas e pressão. A tecnologia de Teti-Nebefu parece ser única, muito mais avançada do que o que vemos na medicina grega, romana, indiana ou chinesa em períodos comparáveis. Muito mais avançada do que deveríamos esperar do Egito da Idade do Bronze. Essa singularidade é o que deixa o Conselho Supremo nervoso, porque se o conhecimento de Teti-Nebefu foi herdado, como sua tumba afirma, isso significa que havia uma tradição médica no Egito pré-dinástico, que superava tudo o que encontramos em períodos posteriores. Uma tradição médica que tinha acesso a técnicas metalúrgicas que não conseguimos replicar. Uma tradição médica que entendia a neuroanatomia humana em detalhe. Uma tradição médica que usava bioeletricidade terapeuticamente. E então essa tradição desapareceu. Por que um conhecimento médico avançado desapareceria? O conhecimento geralmente é cumulativo. Cada geração constrói sobre o que a geração anterior descobriu. O conhecimento médico deveria melhorar com o tempo, não regredir, a menos que algo catastrófico tenha acontecido que interrompeu a transmissão do conhecimento. O texto hieroglífico na tumba de Teti-Nebefu fornece uma resposta que os arqueólogos não querem divulgar. O texto afirma que o conhecimento médico de Teti-Nebefu não foi descoberto, foi herdado. As paredes incluem uma genealogia. O professor de Teti-Nebefu foi um médico chamado Imhotep, filho de Ka-Nefer. Este Imhotep não é o famoso arquiteto que projetou a pirâmide de degraus para o faraó Djoser 200 anos antes. Esta é uma pessoa diferente, com o mesmo nome, mas o texto traça a linhagem médica de Teti-Nebefu de volta a 12 gerações. 12 gerações antes de Teti-Nebefu, por volta de 2700 a.C., colocariam a origem desse conhecimento durante a Segunda Dinastia. A Segunda Dinastia é anterior às pirâmides. É o período mais antigo da unificação egípcia. Quase não temos textos médicos dessa época, quase nenhum instrumento cirúrgico. O registro arqueológico está quase vazio. No entanto, a tumba de Teti-Nebefu afirma que técnicas cirúrgicas avançadas, dispositivos bioelétricos e procedimentos cardiovasculares estavam sendo realizados 300 anos antes da construção da Grande Pirâmide. De onde se originou esse conhecimento? O texto não diz, mas diz algo que fez o doutor Ricardo Albuquerque adiar a publicação da tradução hieroglífica completa. A seção final do texto, esculpida acima do nicho onde a múmia de Teti-Nebefu foi colocada, diz: o conhecimento que cura
É o conhecimento que foi dado quando o céu e a terra ainda não estavam separados. Quando aqueles que vieram antes caminhavam entre nós. Isso não é metáfora. Os textos médicos egípcios são precisos e literais. Eles descrevem procedimentos com medidas exatas. Eles não usam linguagem poética. Se este texto for literal, está afirmando que o conhecimento médico foi transferido para os humanos antes da unificação do Egito, antes da história escrita, de alguém ou algo que existia antes que o céu e a terra fossem separados. O Dr. Farid El-Masri, ex-ministro das Antiguidades, visitou a tumba em 12 de novembro de 2025. Ele passou 4 horas examinando os instrumentos. Ele fotografou cada hieróglifo. Ele supervisionou a remoção da múmia de Tetnebefu para a tomografia computadorizada. E então ele ordenou que a tumba fosse reselada, sem explicação, sem conferência de imprensa. O Conselho Supremo emitiu uma breve declaração dizendo que a tumba exigia estabilização estrutural antes que mais escavações pudessem prosseguir. A equipe do Dr. Ricardo Albuquerque foi removida do local em 15 de novembro de 2025. Os instrumentos foram transportados para o Museu Egípcio no Cairo. Eles não foram colocados em exibição pública. Eles estão atualmente em uma instalação de armazenamento restrita que exige autorização de segurança de nível 3 para acesso. Por quê? O que mais eles encontraram naquela tumba que não foi divulgado? 3 membros da equipe de escavação falaram extraoficialmente. Um mencionou que a tomografia computadorizada da múmia de Tetnebefu revelou algo anômalo na cavidade craniana. O cérebro havia sido removido durante a mumificação, como era padrão, mas havia um objeto dentro do crânio, pequeno, metálico, deliberadamente colocado. O técnico de tomografia computadorizada o descreveu como cilíndrico, aproximadamente 2 centímetros de comprimento, feito de ouro ligado a um metal desconhecido. Quando eles tentaram removê-lo para análise, o Dr. Farid El-Masri interveio pessoalmente e classificou o objeto sob protocolos de segurança nacional. Outro membro da equipe mencionou que o texto hieroglífico incluía uma seção descrevendo o procedimento para instalar o objeto. O texto o chamava de o olho de Ra. Foi colocado no crânio de médicos mestres para preservar seu conhecimento após a morte. O procedimento descrevia a perfuração na base do crânio, a inserção do objeto no tronco encefálico e a vedação com resina. O texto afirma que isso permite que a consciência do falecido transfira seu conhecimento médico para sucessores dignos através de sonhos. Isso soa como superstição, como pensamento mágico, exceto que a neurociência moderna descobriu que a formação da memória envolve mudanças físicas nas sinapses neurais. Proteínas específicas se dobram em padrões específicos para codificar informações. Se os egípcios tivessem descoberto uma maneira de preservar essas estruturas de proteína usando compostos metálicos, eles teriam criado um sistema de armazenamento de dados biológico, uma maneira de preservar o conhecimento em nível molecular. Essa tecnologia não existe no mundo moderno, mas pode ter existido no mundo de Tetnebefu. O terceiro membro da equipe que falou extraoficialmente foi o analista químico que testou a resina não identificada encontrada no resíduo de embalsamamento. A resina contém compostos orgânicos que não correspondem a nenhuma espécie de planta conhecida por existir no Egito de 2400 a.C. A datação por radiocarbono da resina dá uma idade de aproximadamente 4.400 anos, correspondendo à data de construção da tumba.
Mas a análise do pólen embutido na resina mostra espécies de plantas que foram extintas aproximadamente 12 mil anos atrás durante o evento climático de Younger Dryas. Como uma resina pode ter 4.400 anos de idade, mas conter pólen de plantas que morreram 12 mil anos atrás? A única explicação é que a resina foi feita de material vegetal preservado. Material que havia sido armazenado por 7.600 anos antes de ser usado na mumificação de Tetnebefu. O que significa que alguém em 2.400 a.C. teve acesso a materiais preservados de 10.000 a.C., materiais de uma época em que o Egito não era um deserto, quando o Saara era verde, quando o Vale do Nilo sustentava diferentes ecossistemas, diferentes civilizações. A tumba de Tetnebefu pode conter evidências de transmissão de conhecimento abrangendo 10.000 anos, de uma fonte da qual não temos registros escritos. E é isso que assusta o Conselho Supremo de Antiguidades. Porque se conhecimento médico avançado, instrumentos cirúrgicos e tecnologia bioelétrica existissem em 10.000 a.C., toda a linha do tempo da civilização humana precisa ser reescrita. A narrativa arqueológica padrão diz que as sociedades complexas começaram por volta de 3.500 a.C., com as cidades sumérias. Antes disso, os humanos eram caçadores-coletores, com ferramentas de pedra. A tumba de Tetnebefu sugere que estamos errados. Ela sugere que existiu uma civilização avançada no período pré-dinástico. Uma civilização que compreendia a anatomia humana, que realizava cirurgias, que usava eletricidade, e então essa civilização desapareceu, deixando apenas fragmentos de conhecimento que foram transmitidos através de linhagens como a de Tetnebefu. A tumba foi selada novamente por um motivo, não por preocupações estruturais, mas porque as implicações são muito destabilizadoras. Imagine se as faculdades de medicina descobrissem que os médicos da Idade do Bronze podiam realizar procedimentos que ainda não conseguimos replicar. Isso nos forçaria a questionar toda a narrativa de progresso da medicina moderna. Imagine se os historiadores tivessem que admitir que um conhecimento avançado existiu há 12.000 anos e foi perdido. Isso invalidaria o conceito de progresso tecnológico linear. Imagine se o público em geral aprendesse que tumbas antigas contêm evidências de civilizações mais avançadas do que nos contaram. Isso criaria uma demanda por reexaminar cada sítio arqueológico com tecnologia moderna. O Conselho Supremo não quer essa demanda, porque eles não têm os recursos para escavar e analisar os milhares de sítios inexplorados por todo o Egito. E eles definitivamente não querem que pesquisadores independentes com financiamento privado façam isso em vez deles. Então a tumba permanece selada, os instrumentos permanecem trancados e as traduções hieroglíficas permanecem não publicadas. Mas a evidência existe. A equipe do Dr. Ricardo Albuquerque fotografou tudo. As imagens estão armazenadas em 3 locais seguros, separados. Múltiplas cópias, múltiplas jurisdições. Eventualmente, alguém publicará os dados completos. E quando isso acontecer, a história da civilização humana mudará da noite para o dia. Tetnebefu não era apenas um médico. Ele era um guardião de um conhecimento que precede a história registrada. Conhecimento que desafia tudo o que pensamos que sabemos sobre a origem da ciência médica. Este vídeo exigiu consulta com cirurgiões cardiovasculares, eletroquímicos, metalúrgicos e egiptólogos para verificar cada alegação técnica. Cada medição foi cruzada com relatórios arqueológicos publicados. O botão "Valeu demais" abaixo
não é apenas um apoio. É você dizendo: eu quero saber o que mais está sendo escondido em arquivos de museus restritos. Eu quero arqueologia baseada em evidências, não história controlada por narrativas. Quando você contribui, você está financiando a próxima investigação, a próxima tumba restrita, a próxima descoberta suprimida. Você não é apenas um espectador. Você faz parte da equipe que exige transparência na pesquisa arqueológica. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é esta: se uma única tumba de 2400 a.C. contém instrumentos cirúrgicos que não conseguimos replicar, dispositivos bioelétricos que estamos apenas agora entendendo, e evidências de transmissão de conhecimento de 10.000 a.C., o que mais está enterrado sob a areia egípcia? E por que as autoridades estão tão determinadas a manter isso enterrado? Comente, médico feiticeiro, se isso mudou a forma como você vê a medicina do Antigo Egito. Ou compartilhe qual instrumento te chocou mais. Eu responderei a cada comentário nas próximas horas. E se você ainda acha que os médicos da Idade do Bronze eram primitivos, assista a este vídeo novamente. Porque Tetnebefu provou que, há 4.400 anos, eles sabiam coisas que ainda estamos tentando redescobrir.